Não ignore os sinais que a próstata pode estar dando para você. Por medo, vergonha ou até mesmo desconhecimento, muitos homens ignoram alguns sinais que a próstata começa a dar, avisando que ela não está muito bem. Por isso, hoje eu quero te ensinar 5 principais sinais que a próstata começa a dar nos homens para que você possa ter esse conhecimento e procurar ajuda. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. O primeiro sinal é aumento da frequência urinária. Apesar de ser frequente a partir de uma certa idade o homem ter um leve aumento dessa frequência urinária, a gente precisa sim descartar a possibilidade de ser um problema de próstata. A próstata ela é um órgão que fica logo na saída da bexiga e ela tem uma função exclusivamente de sexual. Ela produz o líquido seminal, mas ela fica logo no começo do canal. A próstata é a primeira parte da uretra quando a gente considera da bexiga até a ponta do pênis. E durante a hiperplasia prostática benigna, que começa a famosa próstata inchada, ela começa a dificultar o esvaziamento da bexiga. Isso faz com que a bexiga precise fazer mais força para esvaziar e isso torna a bexiga mais sensível, fazendo com que antes que ela armazenava 400, 500 ml, ela passe a armazenar apenas 200 a 300 ml. Tá? Isso é sim um sintoma de hiperplasia prostática benigna. Além disso, homens que têm a próstata inchada podem começar a ter um resíduo urinário aumentado, ou seja, a capacidade da bexiga é 400, mas você vai lá, faz xixi, sobra 100. Então, você só precisa de 300 ml para poder encher novamente. Isso vai ser um intervalo mais curto. Então, você tem um aumento da frequência urinária. Segundo sintoma, começar a acordar à noite para urinar. De novo, existem várias causas para isso acontecer. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo exclusivamente sobre isso, tá? Assiste lá, eu vou deixar na recomendação aqui no final desse vídeo. Mas sim, deve ser descartado problemas de próstata nesses casos. À noite, o nosso corpo tende a produzir menos urina porque durante as fases do sono nós produzimos um hormônio que reduz a produção urinária justamente para a gente não ter que ficar acordando à noite para urinar. Porém, se sua capacidade da bexiga e se isso estiver causando um problema, se essa capacidade estiver reduzida por conta da próstata, você passa a acordar à noite para urinar, tá? Então, se você não acordava à noite, passou a acordar 3, 4, 5 vezes, isso é sinal de que algo não está certo. Portanto, procure um médico urologista para fazer a sua avaliação de próstata. Combinado? Terceiro sinal é a hesitação. O que é isso? Sabe quando você está com aquela vontade de urinar e você chega no banheiro e a urina não sai? Isso é a hesitação. É esse tempo em que você chegou ali no vaso, você ali está pronto para urinar, mas a urina acaba não saindo. O nome disso é hesitação. Isso é um sintoma muito característico de hiperplasia prostática benigna. Por que isso acontece? Por uma falha, uma falta de relaxamento ali da musculatura da próstata causada pela próstata inchada, pela hiperplasia prostática benigna, tá? Então, geralmente se você está com vontade de urinar, é para você chegar no banheiro e conseguir urinar. Obviamente que existe uma questão psicológica por trás. Tem muitos pacientes que têm dificuldade, por exemplo, de urinar perto de outros homens, de urinar em banheiros compartilhados. E aí tem uma questão psicológica. Isso não é essa hesitação por conta de fatores sociais não é causada pela hiperplasia, tá? Mas sim por uma questão de não conseguir relaxar ali por questões psicológicas. Mas se você está sozinho, não está tendo dificuldade, e isso acontece com frequência, isso deve sim ser pesquisado problemas de próstata, principalmente a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata ou a famosa próstata inchada, como eu venho falando aqui no vídeo, tá? Teve vontade de urinar para chegar no banheiro, relaxar e conseguir fazer xixi. Se você está demorando para conseguir fazer xixi, principalmente quando a bexiga está muito cheia, procure um médico urologista para avaliar a sua próstata. Combinado? Quarto sinal é o jato entrecortado. O que é isso? Quando a gente vai fazer xixi, a nossa urina, o normal do homem é começa com o jato, ele vai aumentando rapidamente a força e aí para o final ele começa a cair. Isso faz, quando a gente coloca esse fluxo num gráfico, que a gente chama de uma curva de sino,
tá? Então, ele tem que ser um jato contínuo, não pode ter interrupções no meio. Então, quando o homem começa a ter problemas de próstata, como ele começa a ter a próstata inchada, esse jato, como a próstata obstrui o canal e ele precisa fazer mais força do que o habitual para conseguir urinar, esse jato começa a ficar interrompido. Então ele urina um pouco e para, urina mais um pouco e para, urina mais um pouco e para. Isso é sintoma de uma hiperplasia prostática benigna. Então, se o seu jato não está contínuo, de novo, procure um médico urologista para avaliar como está a sua próstata. Combinado? E quinto sinal é o jato mais fraco. Esse é um sintoma que as pessoas geralmente já associam, né, à próstata, mas é importante ressaltar aqui, tá? O jato dos homens, obviamente que quando comparado com você mais jovem, o jato aos 40, 50 anos de idade vai ser sim um pouquinho mais fraco, mas ele não pode ser no pé, tá? O jato do xixi ele tem que ter uma força ali, tem que fazer uma curva um pouquinho maior e não pode ser um jato fraquinho, não pode ser um jato muito fininho. O jato ele tem que ter uma força média aí. Quando a gente tem aparelhos, né, a gente tem exames que conseguem medir o fluxo desse jato. O que a gente recomenda é que esse fluxo, que a gente chama de um exame que chama fluxometria, ele atinja mais de 15 ml por segundo. Isso seria o normal. Abaixo de 10 ml por segundo a gente considera um jato fraco e provavelmente causado por alguma obstrução aí da próstata. É importante ressaltar que esses sintomas eles geralmente não estão relacionados ao câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença à parte. É outro vídeo, é um outro tema, tá? Esses sintomas eles estão mais frequentemente relacionados à hiperplasia prostática benigna, que é a próstata inchada. Portanto, se você tem algum desses sintomas, procure um médico urologista para fazer uma avaliação aí da sua próstata. No mais, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses sintomas, se você trata algum problema da sua próstata e não deixa de curtir esse vídeo e se inscreva no canal. No mais, espero que tenha gostado. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.